Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública, uma instituição da FATEC Internacional, que pertence ao Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública em Curitiba e em todo o território nacional. Hoje nós vamos debater a sustentabilidade urbana e o desenvolvimento econômico. E o nosso primeiro convidado é o professor Agemir de Carvalho Dias. Agemir de Carvalho Dias é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Ele também é graduado em Teologia pela Faculdade Teológica Batista do Paraná. Ele tem especialização em Filosofia Política pela Universidade Federal do Paraná e é mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo e doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente atua como sociólogo no Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES, e é professor adjunto das Faculdades Evangélicas do Paraná, é membro do Conselho Municipal da Paz de Curitiba e também membro do Conselho Diretor do Hospital Evangélico de Curitiba. Professor Agemir de Carvalho Dias, é uma satisfação muito grande tê-lo em Gestão Pública em Debate, e essa questão da sustentabilidade é uma questão emergencial. Nós sabemos que a situação, a discussão, o debate sobre o meio ambiente é um debate que veio para ficar. Eu gostaria que o senhor fizesse uma introdução a essa situação. Nós hoje estamos vendo fenômenos como, por exemplo, o aquecimento global, que preocupa a todos e que tem influência nas nossas cidades e na nossa vida cotidiana. Bom dia. Bom dia, Jorge, alunos ou ouvintes do programa Gestão em Debate. Eu quero dizer que para mim é uma grande alegria, uma honra estar aqui com vocês neste programa tão importante para a educação e para a formação dos nossos jovens, das pessoas que estão participando deste curso de gestão pública. Jorge, quando a gente fala da questão da sustentabilidade, a primeira coisa que vem é a questão do meio ambiente. Exatamente. Mas nós, quando imaginamos o problema da sustentabilidade, nós devemos pensar não somente na questão do meio ambiente, mas na questão do modelo de desenvolvimento que nós estamos implementando hoje em termos mundiais. Então, quando a gente pensa, você está pensando em sustentabilidade, nós vamos preservar tal mata, nós vamos preservar tal sistema de ambiente, sistema biológico, mas a questão é muito mais profunda do que essa questão de preservar uma mata, ou cuidar de um macaco, ou lutar para salvar as baleias. A questão é o próprio problema do modelo de desenvolvimento que nós estabelecemos a partir daquilo que a gente chama de Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o homem ele descola o seu consumo daquilo que são as suas necessidades, porque nunca na história da humanidade se produziu tanto. Então a gente pode dizer assim que a nossa grande crise não é a crise da falta, mas é a crise do excesso. E aí, para produzir cada vez mais, nós precisamos utilizar os recursos que o planeta tem em grande escala. E nós usamos de forma perdulária esses recursos. Nós não damos tempo para que haja recomposição desses recursos. Então, esse é o problema que nós colocamos em termos da sustentabilidade. Ou seja, aquilo que nós temos hoje, provavelmente não teremos amanhã. E as novas gerações, elas estão comprometidas com relação ao seu futuro. Professor Agemir, isso não leva também a uma reflexão
nós sabemos que essa economia de escala, a economia capitalista, ela incentiva, de um modo geral, a sociedade a consumir, a utilizar. Isso não leva também a uma reflexão sobre o consumo responsável? Ou seja, a todo momento nós estamos aí sofrendo a influência da própria propaganda, da própria mudança, digamos, de hábitos da sociedade. Então, se por um lado há todo um incentivo ao consumo, mas por outro, também nós temos que refletirmos o grau de poluição e, digamos assim, de utilização dos recursos que nós estamos usando. E isso está contribuindo também para transformar o planeta, tirar aquele equilíbrio da própria sustentabilidade que ele vinha exercendo ao longo dos milênios. Não seria mais ou menos isso? Isso, Jorge. Quando nós pensamos em termos da sustentabilidade, nós devemos pensar não somente o modelo do desenvolvimento, mas também o modelo de consumo que nós estamos tendo. Então, nós vemos aqui, para usar um exemplo que está ocorrendo agora, uma das coisas fantásticas, maravilhosas que nós estamos vendo é o desenvolvimento da indústria automobilística. Acho que todos nós queremos justamente que cada pessoa possa ter o seu carro, possa ter o seu automóvel. É um desejo de consumo de toda a população e isso é legítimo, é bom. Mas se todas as pessoas saírem de carro nas nossas ruas, as nossas cidades viram realmente um caos urbano. Então é o que nós já estamos verificando em São Paulo, né? Todo dia a indústria vende o automóvel e as pessoas compram, né? Estão comprando em grande quantidade, consumo muito grande, mas alguns já estão dizendo assim, daqui a 5 anos a cidade para. Eu já diria, já parou, já né? Tá parado. Já parou. Exatamente. Quem fica 2, 3 horas do trânsito realmente não pode dizer que tem uma qualidade de vida. Então, o que nós devemos pensar? É legítimo que a pessoa tenha o seu carro, mas que esse carro ele possa ser utilizado de uma forma racional. Então, nós devemos privilegiar no planejamento urbano, na sustentabilidade urbana, aquelas formas que são formas racionais, de uso do espaço urbano, de uso daquilo que a gente poderia colocar como qualidade de vida. E eu diria assim, a busca da sustentabilidade urbana, a busca do desenvolvimento urbano, ela está direcionada mais aos interesses do coletivo, entendendo que esses interesses do coletivo, eles também são os interesses do indivíduo. Aliás, o senhor estava falando a respeito dos automóveis. Hoje, nos primeiros 4 meses desse ano, já atingimos quase 1 milhão de automóveis vendidos e produzidos aqui no nosso país. Se colocar as motocicletas, então já ultrapassou em muito. Mas esse excesso, digamos assim, de um determinado bem que, sem dúvida nenhuma, é o que mais polui nas cidades, o automóvel, esse excesso, ele, por outro lado, ele também está tirando a competitividade das grandes cidades, porque o senhor citou o exemplo de São Paulo, eu vi um estudo que lá as pessoas perdem tanto tempo no trânsito que isso reduz em 5% a própria competitividade, ou seja, aquilo que deveria ser um benefício acaba sendo, na verdade, um prejuízo para toda a sociedade. Não seria isso? Com certeza. Você tem um paradoxo, uma contradição dentro do próprio modelo de desenvolvimento. À medida em que nós crescemos e desenvolvemos, nós também estamos, de uma certa forma, levando a esse paradoxo de que nós estamos nos autodestruindo. Então, nós temos que mudar o processo do desenvolvimento. Então, toda a discussão hoje que passa pela questão da sustentabilidade urbana, pela questão do desenvolvimento sustentável, é como é que nós podemos continuar nos desenvolvendo, que é algo desejável, mas de tal forma que nós não nos destruamos. E isso é o objetivo que a gente tem com relação ao desenvolvimento, o desafio que a gente tem com relação ao desenvolvimento. Particularmente, Jorge, quero dizer que entendo que
nós precisamos aí mais tecnologia, não menos tecnologia. Aí entra o paradoxo. A tecnologia mais avançada polui menos. Isso, a tecnologia avançada mais polui menos. Nós temos um exemplo fantástico, né, que é o caso da nossa tecnologia do etanol. O Brasil passou pelo problema do primeiro choque do petróleo, nós fomos uma das vítimas desse primeiro choque do petróleo e caminhamos em direção à produção do que seria combustíveis renováveis. E criamos uma tecnologia nesse sentido, dominamos a tecnologia de ponta a ponta, desde a plantação da cana até a fabricação das usinas. De ponta a ponta nós dominamos o processo. Isso é uma tecnologia que foi desenvolvida e que está se mostrando uma tecnologia bem sucedida, com grandes vantagens. Uma dessas vantagens é justamente o fato de que o álcool é menos poluente do que os combustíveis fósseis. Então o Brasil muda a sua matriz energética e você tem, através dessa mudança de matriz energética, nós temos menos terras inundadas, porque não precisou construir tantas usinas hidroelétricas, ou seja, com um impacto ambiental menor. Nós temos o uso em menor quantidade de combustíveis fósseis, e isso mostra que desenvolvimento de tecnologias, e caminhando em direção a tecnologias limpas, terão um impacto muito grande em termos da poluição. Professor Agemir, como é que o senhor vê esse debate? Há, sem dúvida nenhuma, crise mundial dos alimentos. E setores, inclusive da sociedade mundial, até a própria ONU, acusa de que terras agricultáveis estariam sendo utilizadas para justamente produzir o álcool, o etanol, seja da cana-de-açúcar ou do milho. Esse debate, ele envolveria também o nosso país, o Brasil, ou isso ocorre em outros países que estão utilizando de áreas que poderiam ser aplicadas na agricultura para a produção de alimentos, ou o foco, pelo que vocês estudam, estaria numa outra ótica, ou seja, a própria agricultura se transformando os produtos agrícolas em commodities e é objeto de uma grande especulação mundial aí por trás disso tudo. Como é que o senhor analisa esse aspecto? Um dos aspectos que nós entendemos, Jorge, que faz parte dessa ideia de sustentabilidade, da cidade, da sustentabilidade urbana e do desenvolvimento sustentável, é um outro conceito, que é o conceito de segurança alimentar. Correto. Todos os povos, eles têm que trabalhar caminhando nessa direção da segurança alimentar. Então, a segurança alimentar tem vários aspectos, mas dois aspectos principais. Primeiro é que uma nação, uma população, ela tem que produzir o suficiente para se alimentar. Então, ela tem que trabalhar nesse sentido. E a outra é o outro tipo de segurança alimentar que se relaciona aos novos produtos alimentares, como o transgênico, que é uma outra discussão. Mas, pegando essa questão das terras que estão sendo utilizadas, a gente pode falar que tem dois tipos de etanol, o etanol ruim e o etanol bom. O etanol bom, não querendo elogiar o nosso país ou de nos louvar, né? Mas o etanol bom é o etanol da cana. Por quê? Porque ele é altamente produtivo. A produtividade da cana, em termos de energia, ela é altamente produtiva. E tem o etanol ruim, que é o etanol do milho, no qual você transforma um alimento que é utilizado em grande escala pela população mundial e que, quando é desviado para uma outra função, que é a produção do biocombustível, ele se torna um problema no qual aumenta o preço desta commodity, deste alimento que é utilizado em grande escala. Então, nós estamos vivendo essa situação. Os dois maiores produtores de etanol do mundo são o Brasil e os Estados Unidos. E os Estados Unidos produz etanol do milho. E o Brasil produz o etanol da cana. Então, o etanol do milho lá nos Estados Unidos é de produtividade baixa.
Como o milho produz etanol numa produtividade baixa, enquanto que a cana produz o etanol numa produtividade alta. O que nós queremos? Nós queremos que os Estados Unidos eles abaixem as alíquotas deles de impostos para que nós possamos exportar o nosso etanol para eles. E não somente para eles, mas para todas as partes do mundo. E olha, nós usamos pequena porção de terra para produzir etanol no Brasil. 60% do etanol produzido no Brasil é produzido no estado de São Paulo. 7% no Paraná, 7% no Nordeste e o restante se espalha entre os demais estados. Veja só, o Paraná está produzindo a maior safra de grãos. Com toda a cana plantada no Paraná, nós ainda estamos produzindo grãos em quantidade que dá para alimentar muita gente. E as terras agricultáveis do Brasil, elas ainda estão subaproveitadas. Aquilo que falam que nós podemos ser o grande celeiro de alimentos do mundo é verdadeiro. Nós estamos numa fase que podemos dizer assim, é uma grande oportunidade para o nosso país. Mudando um pouco o enfoque do nosso debate, nós estamos tratando da sustentabilidade urbana e o desenvolvimento econômico. Uma questão que tem ocupado o noticiário nos últimos dias diz respeito que, até nessa preocupação com a segurança alimentar, a China está incentivando as suas empresas a adquirirem terras na África e aqui na América do Sul. Outro dia, eu conversando com um empreendedor da região centro-oeste, ele disse, não, a gente já encontra muitos chineses no sudoeste, na região centro-oeste do Brasil. Isso não é uma preocupação para o nosso país, inclusive da própria soberania do nosso país, de repente empresas estrangeiras comprando facilmente terras aqui. Nós estamos vendo esse episódio lá da Raposa Terra do Sol, onde as reservas indígenas vão até a fronteira. Não seria um momento também digamos assim, do nosso governo se preocupar com essa situação? Porque a gente sabe que daqui a pouco os chineses serão a maior potência econômica do mundo. E como nós temos as maiores terras agricultáveis, esse é um patrimônio da nação brasileira. Como é que o senhor vê essa situação? Jorge, nessa questão do investimento de chineses em terras ou em empresas agrícolas, a soberania de um país, ela se dá através da sua lei, da sua norma jurídica. E se eles, dentro da norma jurídica, investirem aqui no nosso país, eu diria assim, todo capital estrangeiro é muito bem-vindo. Né? E independente de onde quer investir, mas dentro das normas legais dentro do país. Entendo que as normas legais, atualmente, elas protegem a nossa soberania. As empresas elas têm algumas normas para poderem investir, comprar terras dentro do país. Se isso continuar ocorrendo dentro dessa norma legal, é ótimo para o país. Né? Nós temos várias empresas estrangeiras que investem bastante no nosso país, sem interferir na nossa soberania. Empresas multinacionais, como a Nestlé, como a Gessilever, enfim, que investe na área de alimentos, tem interesse em várias outras empresas. Nossa Friboi comprou lá a Swift nos Estados Unidos, né? E eles também não se sentem ofendidos na sua soberania. Alguns até se sentem, né? Até alguns eles acham que esse fato de empresas estrangeiras estar comprando símbolos, né, da economia americana, eles também se sentem assim atacados no seu patriotismo e no seu nacionalismo. O que nós devemos ter é marcos jurídicos bem feitos, bem montados, né? E o capital vindo de fora que nos ajude a desenvolver será muito bem-vindo, sem dúvida nenhuma. Uma outra questão, professor Adgemir, eu gostaria que o senhor pudesse, estamos debatendo essa questão da sustentabilidade urbana, como é que o senhor definiria uma cidade sustentável? Nós sabemos que é um conceito difícil de ser traduzido, mas o senhor está escrevendo um livro nessa área sobre sustentabilidade urbana, desenvolvimento. Eu gostaria que o senhor pudesse
dizer como o senhor vê uma cidade sustentável, ou seja, quais são os aspectos que caracterizariam, no nosso tempo, uma cidade sustentável. O senhor já falou que quanto mais tecnologia, você evitaria uma série de situações aí, porque a questão do meio ambiente é uma questão que veio para ficar. Ou seja, nos próximos milhares de anos nós vamos ter que proteger o meio ambiente, porque senão a espécie humana não terá futuro, né? Nós pensamos que a cidade sustentável ela tem que se construir a partir de alguns paradigmas, né, alguns elementos importantes no qual o planejamento deve pensar. Então, a primeira de todos esses paradigmas é o que a gente poderia chamar de sustentabilidade social. A cidade ela não pode ser pensada apenas como um espaço, que eu acho que esse foi o grande problema dos planejadores antigos. Eles imaginavam a cidade como sendo um espaço. Não, é um espaço, sim, mas é um espaço que tem gente. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar em termos da sustentabilidade é que nós estamos, dentro desse espaço, estabelecendo relações sociais. E as relações sociais que se aproximam mais da equidade, da igualdade, da justiça, elas servem como propulsora de que essa cidade ela vai ter uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida que traga benefícios para todas as pessoas, inclusive o meio ambiente. Alguns estudos já têm demonstrado que muitos dos problemas que nós encontramos no meio ambiente, ele está ligado à desigualdade social que muitas vezes nós temos. Então, ainda dentro dessa questão da sustentabilidade social, nós devemos trabalhar com um conceito, que é o conceito de cidade saudável. E cidade saudável não é apenas a questão de taxas de morbidade ou de natalidade, enfim, ou as taxas de saúde, mas uma cidade que promova a qualidade de vida dos seus habitantes. Dentro daquele conceito da Organização Mundial de Saúde, que saúde é bem-estar social, físico, emocional e alguns dizem espiritual também. Correto. Ou seja, você tem um desenvolvimento que pegue a pessoa e a pessoa se sinta bem vivendo dentro da cidade. O outro aspecto é o desenvolvimento, tem que ter sustentabilidade econômica. Então, uma cidade ela tem que produzir de tal forma que as pessoas encontrem emprego, que as pessoas encontrem o que fazer, que as pessoas elas tenham como se autossustentar economicamente. E aí entra os programas de desenvolvimento sustentável, economicamente viável. Nós temos que pensar uma cidade, não há espaço mais para aquela Cubatão que tinha antigamente, né, que destruía as suas matas, que poluía os seus rios. As empresas estão fugindo desses lugares. Hoje, quando nós pensamos em termos de estabelecimento de empresa, nenhuma empresa quer colocar, se instalar num local que seja um ambiente horrível para ela. E aí vem o outro ponto importante, que nós devemos ter sustentabilidade ambiental. Então, nós não podemos mais conviver com cidades em que os rios estão mortos. E aí nós temos que criar todo o processo de saneamento, de recolher os dejetos, de termos os locais apropriados de reciclagem do lixo e também os aterros sanitários. Não podemos mais conviver com os lixões. Nós devemos preservar as árvores, nós devemos plantar árvores, recuperar ambientes, não podemos mais deixar pessoas morando em fundo de vale. Esse é um ponto importantíssimo da questão do sustento social. Nós, às vezes, pensamos assim, a pessoa está morando ali, invadiu um espaço ali num fundo de vale, ele não tem onde morar. Nós devemos pensar que toda a população, inclusive aquela pessoa, precisa que aquela área seja preservada. E aí nós precisamos ter a justiça de sabermos aproveitar os solos urbanos. Uma das grandes contradições que nós estamos vivendo, né, Jorge, é essa questão do nosso urbanismo, do nosso uso do solo urbano.
São Paulo vive aquela contradição, as pessoas cada vez indo para fora da cidade, enquanto que o centro está abandonado. Está Exatamente. Prédios esvaziados. E se fala no Brasil que nós temos um déficit de 5 milhões de moradias ou mais, e nós temos 5 milhões de moradias vazias dentro do nosso espaço urbano. Então, nós precisamos realmente repensar, readequar o uso do solo urbano. Então, não precisa pessoas irem morar no fundo de vale, poluindo os rios, colocando o meio ambiente numa situação de perigo, quando há ainda espaços dentro da cidade que podem ser otimizados e podem ser utilizados. E esse é um grande desafio para o urbanista, é um grande desafio para as câmaras municipais, é um grande desafio para os prefeitos dentro do nosso país. Então, sustentabilidade urbana passa por esses 3 paradigmas. Tem que ter sustentabilidade social, as pessoas têm que se sentir incluídas dentro da cidade, a cidade tem que ser saudável, tem que haver promoção do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas, tem que haver sustentabilidade econômica, a cidade tem que gerir de tal forma ser gerida de tal forma que ela possa ser atrativa para a economia, para as pessoas viverem dentro dessa cidade, e ela tem que ter a sustentabilidade ambiental. Tem que se preservar o máximo possível os rios, as árvores, o meio ambiente, os locais. Aí você tem uma cidade sustentável. Muito bem. Nós queremos agradecer muito o professor Agemir de Carvalho Dias. Hoje nós estamos debatendo a sustentabilidade urbana e o desenvolvimento econômico. Professor Agemir, a sua aula, tenho certeza que contribuiu muito na formação dos nossos alunos e de todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Opa. Investir em educação é o melhor caminho para crescer. Conquiste o mercado profissional com cursos de especialização do IBPEX. Presente em todo o Brasil, com mais de 100 cursos de pós-graduação, o IBPEX tem a credibilidade e a qualidade que o seu currículo merece, com mensalidades acessíveis. Garanta já uma boa formação e se destaque no mercado de trabalho. IBPEX, uma empresa do Grupo Minter. A credibilidade que você conhece é o seu alcance. Inscreva-se já, 0800 702 0501. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Hoje nós estamos debatendo sustentabilidade urbana e desenvolvimento econômico. E o nosso convidado agora é o professor Fernando Ferro de Lima. Ele é doutor em Geografia
Ele é mestre também em Geografia, doutorando em Geografia pela Universidade Federal do Paraná. Ele fez o mestrado em Geografia Econômica, abordando as condicionantes da implantação da indústria automobilística no Paraná, nos anos 90. A sua tese de doutorado é sobre a interligação econômica e social na região de fronteira, constituída pelas aglomerações urbanas de Foz do Iguaçu, Cidade del Este e Puerto Iguaçu, na Argentina. O professor Fernando Rafael Ferro de Lima, ele também é pesquisador do IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, e agora o senhor está, juntamente com outros técnicos do IPARDES, professor Fernando, desenvolvendo um estudo sobre a infraestrutura do Estado do Paraná, o caderno de infraestrutura. Eu gostaria que o senhor nos falasse a esse respeito, o que é esse estudo e o que ele representa para o desenvolvimento econômico do nosso Estado e também das cidades paranaenses. Bom, de um modo geral, esse trabalho que a gente está desenvolvendo no IPARDES, ele busca suprir uma lacuna, digamos assim, de informações sobre a infraestrutura no Estado, né? Porque nós temos diversos indicadores, né, sociais, econômicos, tem o acompanhamento da questão da inflação, do desemprego, né? E para a infraestrutura existe uma ausência, uma carência muito grande de indicadores. Então, muitas vezes não se sabe o que está acontecendo, né? As pessoas falam assim, as rodovias estão entrando em colapso, mas quais rodovias, né? Qual é a dimensão desse colapso, né? Ou é necessário investimento em ferrovia, em quais trechos, como? Então, de certo modo, a gente busca coletar informações, né? Reunir informações que estão dispersas para poder... para que as pessoas, os pesquisadores, possam ter acesso, então, a um conjunto de informações sobre a infraestrutura de um modo geral. Esse estudo que vocês estão desenvolvendo no IPARDES, ele aborda a infraestrutura, por exemplo, de logísticas, estradas, rodovias, estrada de ferro, também a infraestrutura de comunicações, todos esses aspectos. O que esse caderno vai trazer para os gestores públicos de um modo geral, sejam eles da esfera municipal, estadual, mesmo federal? A gente está procurando abordar a questão, além da questão dos transportes, a energia, o saneamento básico, a questão de telecomunicações também. Mas o problema inicial que a gente tem é, digamos, a carência de alguns indicadores, né? Então, nós estamos procurando reunir as fontes. A gente espera que o caderno venha a oferecer para os gestores públicos, de um modo geral, um caminho do que está acontecendo, né, uma informação do que está havendo no setor de infraestrutura. Vai ser uma referência para buscar indicadores, né? Ao invés, hoje a pessoa tem que buscar uma informação na ANEEL, outra na Agência Nacional de Eletricidade, né? Outra na Agência de Infraestrutura de Transportes Terrestres, outro de transporte aéreo. O que a gente espera fazer é reunir esses indicadores e estar disponível nesse caderno. Exatamente. Alguns, né? Não todos também. Em relação a essa questão também, esse caderno ele vai possibilitar, por exemplo, que os municípios que disponham de maiores condições de infraestrutura possam até atrair empresas, indústrias para o seu território. Como é que o senhor observa os resultados desse estudo que vocês estão fazendo? Bom, como eu apresentei, eu falei, né, no começo, a ideia do caderno é fornecer indicadores para a gente conhecer em que situação está a infraestrutura. Eu acredito que, a partir de um diagnóstico confiável, ações podem ser tomadas, né? Então, se sabemos, por exemplo, que falta, que a estrutura de transporte está deficiente nesse determinado município, então a prefeitura, o governo do estado pode se reunir para tentar solucionar aquele problema.
né? Ou que uma determinada região ela é economicamente deprimida e, ao mesmo tempo, ela não possui uma infraestrutura adequada de energia. Então, com aquele indicador, você vai ter uma referência do que precisa ser feito, né? Eu acredito que ele serve como um instrumento de apoio, de diagnóstico para a tomada de ações, né? Nós estamos debatendo sustentabilidade urbana e desenvolvimento econômico com o professor Ferro de Lima, ele que é doutorando em geografia e está fazendo um estudo sobre a interligação daquela aglomeração urbana que é relacionada às 3 fronteiras, ou seja, Foz do Iguaçu, no Brasil, Puerto Iguaçu, na Argentina, e Cidade del Este, no Paraguai. Aliás, no final do século XIX, Rossi, que foi um pensador aqui, ele constituiu a colônia Sicília, na região ali de Palmeira, aqui no interior do Paraná, ele propôs de que haveria, no século XX, uma grande cidade com mais de 500 mil habitantes no Paraná, e essa cidade seria uma espécie de Eletrolândia, ou seja, uma cidade onde teria muita energia. Na verdade, essa cidade acabou se transformando em Foz do Iguaçu e todo esse aglomerado urbano ali, onde nós temos Itaipu, que é hoje a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia. Eu gostaria que o senhor nos trouxesse alguns dados a respeito desse seu estudo, como é que está esse seu estudo, o que o senhor descobriu já na sua pesquisa? Bom, a ideia do projeto, né, que eu estou desenvolvendo no doutorado é trazer um olhar para essa questão da aglomeração de fronteira, né? Porque atualmente, né, na questão de políticas públicas, você tem o tratamento dessa região como feito por 3 países. Então, existe o Brasil, o Paraguai e a Argentina, e cada um tem as suas políticas urbanas isoladas, muitas vezes conflitantes, né? E quando se observa essas 3 cidades, o funcionamento, o dia a dia delas, né, elas acabam funcionando como uma única aglomeração, né? Então, a ideia da tese é estar trabalhando essa questão de que a aglomeração de fronteira, né, ela não é Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, mas ela é uma coisa única, né? Tem um mercado de trabalho, possivelmente um mercado imobiliário que se interrelaciona, apesar da diferença de moeda, da diferença de idioma, da diferença de legislação, né? E, inclusive, isso traz problemas, né, para a gestão urbana daquilo, né, digamos assim. Não tem um nome específico certo. Ainda, né? Porque Foz do Iguaçu é uma cidade que hoje está chegando perto dos 400 mil habitantes, né? Cidade do Leste tem perto de 300 mil habitantes, né? Quando se junta as duas, você já tem quase 1 milhão de pessoas, né? E é diferente você gerir o transporte numa cidade de 400 mil habitantes e você gerir o transporte numa cidade de 1 milhão. Né? Os desafios são maiores. Você prover água para uma cidade de 400 mil habitantes e para uma cidade de 1 milhão. Né? A questão do lixo. Então, de certo modo, até então no projeto, a gente tem destacado essa questão de que a Foz do Iguaçu possui uma complexidade muito maior do que os 400 mil habitantes dela, porque em primeira vista. Ali, pegamos só o aspecto do Paraguai. Na verdade, a Cidade de Leste, ela tem outras cidades do lado. Se não me engano, Hernandárias, Porto Franco, e todo esse conglomerado já chega a 300 mil habitantes ali. Sim. Existe, inclusive, eu acredito que a legislação paraguaia não tem um aparato, digamos assim, conceitual, como aqui no Brasil a gente tem as regiões metropolitanas, né? No Paraguai você não tem um instrumento semelhante, mas o fato é que entre Cidade do Leste, Puerto Franco, Minguaguaçu, existe uma conurbação. Né? Então, a mancha urbana de Cidade do Leste ela se espalha por essas outras cidades. Né? Transforma-se numa coisa só. No entanto, eles são municípios autônomos administrativamente. Né?
Puerto Iguaçu, das 3 cidades, é a menor, mas pelo que a gente observa viajando para lá, parece que é a mais organizada de todas. O Foz do Iguaçu também é uma cidade bem organizada, né? Na verdade, Puerto Iguaçu, na Argentina, tem a vantagem de ser pequena, né? É uma aglomeração muito menor, em torno de 30 mil habitantes, né? E o crescimento, digamos, dela, urbano, é bastante limitado pela própria presença do Parque Iguaçu, né? Que cerca, de certo modo, a cidade, né? Então, ela fica espremida entre a floresta, que é protegida por lei, e os rios, né? Então, isso, de certo modo, limita um pouco. E também tem a questão de que a transposição da fronteira do Brasil para a Argentina é muito mais rigorosa, muito mais rígida, né, em fiscalização do que a fronteira do Brasil para o Paraguai, né, que é muito mais dinâmica, né, muito mais livre. Tem muitos brasileiros trabalhando no Paraguai e, ao contrário, em Porto Iguaçu já é mais restrito esse aspecto, né? Pela própria questão da legislação argentina, né, que é mais rigorosa, né? Certo. E além de que o lado paraguaio ele atraiu essa grande quantidade de migrantes, de brasileiros para trabalhar por conta de facilidades fiscais, né? Lá é uma zona franca, você não paga impostos, não se paga impostos para importação, enquanto que no lado brasileiro e no argentino você tem. Então isso tornou o lado paraguaio muito atrativo para o comércio, né, e levou a essa questão dos trabalhadores que moram no Brasil e trabalham no Paraguai e vice-versa, né, também a questão dos táxis, né, enfim, digamos, você tem uma dinâmica de fronteira que é muito única, né, na América do Sul e possivelmente no continente inteiro, no mundo, né. Então, nós estamos entrevistando o professor Fernando Ferro de Lima, ele que é doutorando em Geografia, e o tema é a sustentabilidade urbana e o desenvolvimento econômico. Professor Fernando, o desafio, como superar esse desafio de desenvolver uma comunidade, desenvolver um país sem poluir? Como desenvolver gastando o mínimo possível os recursos naturais, que nós sabemos que são, muitos recursos naturais são finitos. Tem alguns que são renováveis, mas muitos deles, pelo menos os que têm maior valor econômico, são finitos. Como é que o senhor, que estuda esse aspecto da geografia econômica, o senhor aponta, digamos assim, como caminhos que poderiam ser trilhados para haver desenvolvimento, poluindo o mínimo possível sem poluir? Bom, de certa forma, desenvolver sem poluir é extremamente complicado, né? A questão é o tipo de poluição que se gera nesse desenvolvimento, né? Então, a era do desenvolvimento sujo, né, baseado no carvão, no petróleo, enfim, né, nesses recursos que, de certo modo, são finitos, né, são esgotáveis, ela parece estar chegando ao fim, né? A gente ainda tem a China, por exemplo, que cresce a taxas aceleradas e depende muito de petróleo e muito de carvão para se desenvolver, mas os próprios chineses estão vendo as armadilhas, digamos, que esse desenvolvimento guarda, né? Porque eles estão enfrentando um problema muito grande de poluição urbana, né? Inclusive agora os Jogos Olímpicos de Pequim vão enfrentar essa dificuldade, né? Os atletas vão enfrentar essa dificuldade. Então, o desafio passa, o que a gente pode fazer para gastar os recursos naturais, sim, mas aqueles que você pode repor, né? Como aproveitar melhor aquilo que é possível renovar, né? E mesmo aquilo que é desperdiçado, né? Existem várias possibilidades, né? Um exemplo são os biocombustíveis, né? Então, ao invés de retirar o combustível do petróleo, que é finito, você retira da agricultura, né? Então, você pode plantar e você pode... você consumiu o combustível, você planta ele de volta. Você tem o retorno do combustível para o sistema. Outra é a questão do lixo. Pode-se aproveitar muito mais o lixo do que se aproveita hoje, né? Então, quando o lixo urbano ele se decompõe, ele gera gás, né? O gás metano, por exemplo, que pode ser aproveitado.
né? Tecnologicamente, economicamente, isso ainda não é viável. A gente já tem tecnologias que permitiriam esse aproveitamento, mas economicamente ainda não é viável. Então, como tornar essas coisas viáveis, né? O desafio de se desenvolver poluindo o mínimo possível, né? E ele passa por isso, por descobrir, né? Desvendar como superar as limitações, digamos, econômicas que as tecnologias verdes têm hoje, né? Então, há uma definição muito aceita no mundo acadêmico pelos estudiosos de que o desenvolvimento sustentável seria aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. O senhor falou a respeito da questão do lixo. Hoje nós temos um exército de cerca de 500 mil pessoas no nosso país que atuam nessa área como verdadeiros agentes ecológicos, urbanos, que fazem a reciclagem, mas, por outro lado, nós não vemos uma política pública global para atendimento a essas pessoas que se utilizam desse lixo. Ou seja, elas fazem do lixo uma fonte de renda. O senhor não acha que talvez devesse haver um programa a nível até nacional, embora essas atividades sejam todas executadas no ambiente urbano, de proteção social dessas pessoas que atuam nessa área e que são verdadeiros operadores ecológicos e que muitas vezes a própria sociedade ela tem uma certa discriminação, vê assim, não dão o valor que efetivamente deveria se dar a essas pessoas. A reciclagem, né, do Brasil tem se destacado na reciclagem, por exemplo, de alumínio, né, ele atinge taxas já superiores a do Japão, por exemplo, na reciclagem de alumínio. Só que uma questão que as pessoas, quando veem esse indicador, como que é conseguido realizar essa reciclagem, né? E enquanto que no Japão você tem um aproveitamento industrial do lixo, aqui no Brasil a gente tem pessoas que não têm trabalho, que não têm emprego, não têm estudo e que acabam se dedicando à coleta do alumínio. Então elas prestam um serviço ambiental por falta de opção, né? Elas certamente, parte dos catadores de lixo, de papel, né, que existe nas grandes cidades, se pudessem, eles estariam desenvolvendo outra função, né, teriam um emprego em que eles não precisassem caminhar durante horas sobre o sol quente, né, nas cidades, carregando grande quantidade de lixo. E eu imagino que se a gente tivesse uma situação econômica melhor, certamente a nossa situação ambiental ficaria muito pior, né? Porque aí a reciclagem certamente diminuiria, né? Exatamente. Então, como que a gente poderia aproveitar, né, esse trabalho e, ao mesmo tempo, garantir a essas pessoas a proteção social? E isso é um desafio, né? As cooperativas de catadores, elas têm trabalhado nesse sentido de garantir uma inclusão maior a essas pessoas, né? Então, de permitir instruir a elas a formar uma poupança, alguma garantia, porque um dia elas ficarão idosas e elas terão que se aposentar e terão que comprar remédios, né? E aí, elas não vão mais ter força para puxar o carrinho, né? Então, eu acredito que as cooperativas são um instrumento, mas deve-se avançar nessa questão da seguridade ainda. Né? Pelo menos no meio acadêmico, nós observamos que aquele desenvolvimento que se teve no século XIX, na era da industrialização, que explorava ao máximo, que destruía o meio ambiente, isso já não se aceita mais. Mas também as próprias políticas públicas dos governos já estão freando, digamos assim, esse processo de industrialização que nós tínhamos sem nenhum tipo de critério. Hoje, como é que o senhor vê, que modelo adotar para o desenvolvimento que possa poluir menos
e fazer com que esses produtos que saem da natureza e que não são renováveis, eles possam continuar servindo a humanidade ainda por mais tempo. Bom, um aproveitamento melhor, né, daqueles objetos que não podem ser reciclados, né, ou que têm dificuldade em ser reciclado. Por exemplo, hoje em dia, em vários países, as pessoas trocam de automóvel uma vez por ano, né? Um automóvel dura 20 anos, né? Eu acho que aqui no Brasil já está quase acontecendo isso. Pelo menos, né? Por uma parcela da população. Então, aquele bem poderia ser utilizado por um tempo maior, né? Hoje, muitas coisas que são preciosas, assim, são praticamente descartáveis, né? Que são difíceis de obter na natureza, são praticamente descartáveis. Isso é um problema, né? Agora, em relação ao desenvolvimento sujo, e a questão do desenvolvimento mais limpo, né, adotando esse paradigma de desenvolvimento sustentável, eu acredito que ele é uma característica das democracias, né? Sim, então, o basicamente dos regimes países democráticos. O Brasil mesmo ele avançou muito na questão ambiental dentro do período democrático, né? Onde surgiram ONGs ambientalistas, onde surgiram legislações de proteção, ou foram aperfeiçoadas as legislações de proteção ao meio ambiente, porque nos regimes autoritários, como hoje, por exemplo, a China, né, a questão do desenvolvimento sujo ainda avança, né? Então, eles exploram ao máximo os recursos, os trabalhadores, né, o meio ambiente. Então, essa é uma característica das democracias, né? Quando você se preocupa com o cidadão. E esse tema me parece que veio para ficar, né? Porque se nós não protegermos o planeta, a humanidade não terá futuro. Ou talvez um futuro muito sombrio, né? Que não gostaríamos de ter, né? Mas é uma questão inevitável, né? Temos que proteger o planeta, salvaguardar os recursos para garantir, né, a nossa própria permanência no planeta. A Eco 92, que foi realizada em 1992 no Rio de Janeiro, que reuniu os chefes de governo da grande maioria dos países do mundo, ela trouxe a Agenda 21. A Agenda 21, que para os municípios prioriza temas como, por exemplo, a agricultura sustentável, a sustentabilidade do meio urbano, cidades sustentáveis, né? Setores estratégicos como a questão do transporte, energia, comunicações, questões chaves da infraestrutura, da integração regional, enfim, todos esses temas. O senhor, como pesquisador do IPARDES, que evidentemente estuda as questões no âmbito regional, mas também tem contatos com os aspectos municipais. As gestões municipais, as administrações públicas, o poder público de um modo geral, sobre o que o senhor tem observado? Eles têm procurado implantar esses temas da Agenda 21? Como é que o senhor está vendo? É discutido isso na administração pública? Pelo conhecimento que eu tenho, é uma questão que cada vez mais vem sendo discutida e vem entrando na agenda dos municípios, mesmo de municípios pequenos, isolados, rurais. Nas grandes cidades, então, nem se fala, né? É uma questão ponto pacífico, né? Que há necessidade de discussão da Agenda 21. E também, ao longo da década de 90, nós tivemos alguns instrumentos, e nos anos 2000, né, tivemos alguns instrumentos que foram aprovados que favoreceram, de certo modo, a implantação dessas políticas. Então, a gente tem, por exemplo, o Estatuto da Cidade, né? O Estatuto da Cidade, ele, de certo modo, com a obrigatoriedade da criação do plano diretor para municípios com mais de 20 mil habitantes ou de interesse turístico, fez com que as prefeituras tivessem necessariamente que se preocupar com o futuro daquelas cidades. E nas questões do futuro entra essas questões discutidas pela Agenda 21. Né? Então, muitas vezes não está formalizado no nome, né? Nem todo município tem a sua Agenda 21 formalizada, mas você tem esse debate permeando. A outra é a questão da responsabilidade fiscal, né?
A lei de responsabilidade fiscal, de certo modo, ela induza o município a garantir uma sustentabilidade econômica, né? Ele tem que ter as suas finanças em dia. Para isso, ele tem que atrair empresas. Para atrair empresas, ele tem que ter uma condição, ele tem que ter trabalhadores qualificados, ele tem que ter infraestrutura, tem que ter uma legislação favorável. Então, tudo isso, de certo modo, tem contribuído para que as cidades no Brasil caminhem em direção ainda que não de forma pensada, mas em direção a essa Agenda 21. Então, nós debatemos hoje sustentabilidade urbana e desenvolvimento econômico. O nosso primeiro entrevistado foi o professor Agemir de Carvalho Dias e agora o professor Fernando Ferro de Lima, que é doutorando em Geografia. Professor Fernando, nós queremos agradecer muito sua presença em Gestão Pública em Debate e temos certeza que contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigado.